Nós estamos vendo poemas e dentro do contexto poemas, eu trouxe para vocês isso aqui, ó. O tema pai. Vocês observaram que a palavra, ela tem várias outras palavras aí. Certo? Poema visual? Isso, é um poema visual. Muito bem, Lorena. Deixa eu tonto. E aí, Lorena, eu queria que você, de todas as palavras que você está observando aí, uma ou duas que chamasse a sua atenção e que o porquê que chamam a sua atenção. Valentia, Porto Seguro e companheirismo. Então fala desses três: valentia, Porto Seguro e companheirismo. E exemplo também, tia. E exemplo também. Agora fala para mim. Companheirismo. É para explicar por quê? É, porque você viu que eu escolhi essas as maiores palavras, né? Não é que você escolheu só porque elas eram grandes? Sim, você quer que escolha outro que representa meu pai? Eu queria entender o porquê que você escolheu elas. Ah, então deixa eu escolher outra. Calma aí. Eu quero exemplo. Eu quero amizade. Sabedoria, referência. Alguma coisa assim. Lá em cima, lá bem pequenininho. Fala pra mim. Eu tenho o primeiro exemplo, porque meu pai é um grande exemplo pra mim. Inclusive pra falar também. O outro foi amizade, né? Porque eu sempre conto com ele pra tudo que eu vou fazer, né? Eu sempre vou falar com ele antes. Você tem essa abertura com ele? Sim. Que bom. Mais do que com a minha mãe. Sério? O que mais? Sabedoria é porque ele gosta muito de falar comigo sobre política e sobre filosofia, e esse a gente senta pra conversar. E a gente fica conversando por horas, por muitas e muitas horas mesmo. Que bom! E aí, tudo que ele fala, eu levo pra minha vida também. Arthur, e o seu pai? Dessas palavras aí, o que encaixaria melhor para ele? Amor e herói. Herói? Agora explica. E amizade também. Você vê ele como herói? Beijo. Em que momentos assim? Olha. Muito. Belas palavras. Belas palavras. Eu sei, às vezes é difícil falar. Você sabe por quê? Foi sexta-feira, eu estava fazendo uma reflexão com os meninos do sexto ano também sobre isso. E teve um aluninho que não aguentou, que ele começou a falar do pai dele e começou a chorar. Ele ficou tão emocionado de falar do pai que ele começou a chorar, porque é tão importante a figura paterna para ele que ele não conseguiu expressar em palavras o que ele sentia, o que ele sente, na verdade, né, pelo próprio pai. Mas vamos pensar assim, tem pessoas que não têm, infelizmente, não têm o pai presente, mas tem um avô, tem uma avó, tem outras pessoas, tem a própria mãe, né? Tem as pães que a gente fala, né? Que é pai e mãe ao mesmo tempo. Eu queria trazer essa reflexão aqui com vocês, porque essa semana é uma semana que a gente celebra, né? Um dia especial, apesar de que para mim esse dia devia ser todos os dias, não só de pai, de mãe. Celebrar a vida, a gente precisa celebrar a vida todos os dias, não é verdade? Vocês não concordam comigo? Ainda mais agora nessa situação que a gente está vivenciando, né? Essa questão do distanciamento, a questão do vírus ter chegado aqui e fez a humanidade toda parar para pensar no que está acontecendo, o que a gente precisa melhorar e tudo mais. Mas eu achei interessante esse poema visual
até a Lorena lembrou, né, esse poema visual, porque Nath, dentro desse Aí tem poema que traz fazer várias palavras, né? E eu queria que cada um assim escolhesse uma palavra que fizesse analogia ao próprio pai, né? A Lorena fez isso, o Arthur fez isso, Lucas Carbone, você quer falar? Ué, pode? Pode, deve. A Roberta depois fala, tá, Rô? Tá, eu vou falar. Vou falar só de 3 palavras: Tá bom. companheiro, exemplo e herói. Tá, agora explica Posso? por quê. Companheiro, porque sempre quando eu preciso, meu pai me ajuda. Sempre quando eu tô triste, meu pai vai lá e me consola, faz eu ter alegria. Ah, Exemplo, porque ele me dá exemplo de como viver, como ser uma boa pessoa. E herói, porque ele salva a gente de alguns problemas. De alguma coisa ele salva. gostei dessa, Lucas. Ai, ai. Robertita, você disse que queria falar, levantou a mão. Eu quero. Fala, Roberta. Exemplo, valentia e referência. Fala, por quê, meu Porque amor? referência, né? Porque ele é muito trabalhador e faz as coisas certinho, tudo nos trinques. Ah, Tá me ouvindo? tô sim. Ah, então te ouvindo. Ele faz tudo certinho, trabalha muito e se esforça bastante para tentar fazer a gente fazer a gente entender que tem que fazer as coisas todas certinho. Aham. Valentia, porque também ele é muito valente, qualquer coisa ele quer defender, ele não deixa ninguém falar mal da gente. E alguém falar mal, ele vai falar que ele tá errado, que a gente é isso, Se chamar de sogro, ele capa. ele defende bastante. Ele quase te matou, Lucas. E exemplo porque ele dá tipo exemplo para quatro sobrinho, filha. Eu e minha irmã puxa muito exemplo dele, que ele é muito. Como é que fala? Ele tem muita garra pra fazer as coisas dele. É E ele dá exemplo até determinado, pro meu primo, né? meu primo. Ele tem até exemplo, dá até exemplo pro meu primo mais velho. Aham. Isso é muito bom. Sei lá. É muita Eu quero coisa, falar, né, Roberta? É muita coisa. Alguém Pode aqui na falar? turma tem padrasto? Tenho, eu mesmo quero ir falar sobre ele. Ah, então quem que tá falando aí? É porque Luca. eu vejo pouco. Luca? Pode falar, Luca. Queria falar diversão, sabedoria e herói. Diversão porque meu pai, assim, meu padrasto, ele tem 25 anos, novinho. Fica jogando o dia todinho junto comigo. É o pai dos sonhos, hein? Sabedoria porque toda vez que eu faço alguma coisa de errado, eu gasto dinheiro em jogo, essas coisas, ele conversa comigo, assim, fica quase 2 horas conversando comigo, sabe? Pra mim não fazer errado. E herói porque ele é meu herói e, além de tudo, é herói do povo porque ele é policial e ele também é herói de outras pessoas. Resumindo, você, Não só meu. Luca, resumindo, você o admira pra caramba, né? Isso é muito bom. É interessante como a gente tem facilidade de falar das pessoas que a gente admira, né? Agora, é difícil quando a gente não admira, mas não é o caso. Mais alguém deseja falar? Não. Meu Deus. Fred quer falar, o Fred. Ele tá falando aqui que ele quer falar. Fred, fala então. Fala, Fred. Fred? Frida. Sumiu. Ingrid, você queria falar, querida? Vou falar, então. Então fala, querida. Diversão, amor, exemplo, força, vixe, todos. Força, sabedoria, tá? Suficiente.
Seu pai é um cara bem humorado, né, Ingrid? Bastante, às vezes até demais. Para lidar com quantas mulheres em casa? 3, né? 3 É mulheres. meio difícil, né? 3 mulheres em casa tem que ser mesmo. Bem humorado. Bem, Ainda bem que chegou o Gael para salvar a pátria dele. pra dar uma equilibrada. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu estou percebendo assim que uma maioria, graças a Deus, tem muita amizade com os pais, com o pai em si, né? Vocês sabem de alguma peripécia que ele já aprontou quando ele era adolescente, quando ele era criança, assim, as histórias. Eles contam as histórias deles para vocês? Posso contar um negócio? Pode. Quando eu ia, Um por vez, tá? Vai lá. quando eu ia dormir, eu nunca pedia pra eles contarem historinha normal. Eu sempre pedia pra eles contar a história da vida deles. Então, eu sei tanta coisa deles de infância. Minha mãe uma vez quebrou o vidro de Coca-Cola no braço do meu padrinho. Meu pai uma vez enfiou agulha na minha tia. São tantas histórias. Agulha. Tia, agora essa daqui. Por um socorro. Ai, gente, fala, Lucas. Agora essa daqui a senhora vai rir. Sabe que meu pai foi professor, né? Então, quando ele era professor. Aí não sei, acho que era no Dom Bosco. Trocou a mulher lá que cuida do portão para deixar as pessoas entrar, sabe? Sei. Então, aí ele chegou lá para entrar e como ele é professor, ele não precisa usar uniforme, só que as crianças precisam. Aí ele chegou lá e falou: opa, bom dia. Aí a mulher falou: você não pode entrar, você precisa do uniforme. Aí ele falou, mas eu sou professor. Tia, o meu pai disse que foi uma competição lá para ver quem passa. Porque aí teve que chamar a diretora lá, meu Deus. Mas é porque ele é pequenininho. Eu Ele posso. tem cara de que é pai, que é cara de menino. Eu vou contar duas histórias. Aí... Você pode contar duas histórias? Pode, Loló. Meu pai vive contando na hora da janta. Tá, a primeira que ele vai contar é que quando ele era pequeno, ele teve que ir lá pra casa da minha tia. Que é uma tia minha, e ele tem o meu considero irmão, que é o meu tio Alessandro. Cagão. E aí a minha tia, eles eram umas peste lá na casa dela. E aí ela tava conversando com a vizinha e a vizinha falou bem assim: não vai na igreja, porque eles tiram o demônio das crianças e tal, né? E ela foi lá levar eles. Aí chegou lá, né? Tava lá falando, e aí o povo começou a cair no chão. Aí a minha tia começou assim, e aí ela caiu no chão. Parece que quem tá me demoniado era ela. Aí meu tio saiu correndo, meu tio Alessandro saiu correndo, né? Que é filho dela. Saiu correndo, foi lá pra porta e ficou lá, né? E aí meu pai teve que ficar lá com ela. Com vergonha, né? Porque ela caiu gritando. Meu Deus do céu. Aí os caras foram ajudar ela, né? Aí ele falou assim: quem tá com ela? Aí ele falou: eu. Aí ele falou: cuida dela aí, porque a gente tem que cuidar do outro povo também. Aí ela levantou assim, né? Voltou ao normal, a mesa acabou e ela falou: cadê o Alessandro? Aí meu pai não sabe onde ele tava. Aí ela olhou assim pra trás, mas tava lá na porta. Ela ficou com raiva porque ele não tinha ficado com ela, né? Ele saiu disparado pra casa. Porque era perto, não era longe. E ela chegou lá e deu uma peia nele e meu pai só ficou olhando. Meu Deus do A céu. outra história... Seja mais rápida, tá? Tá bom. A outra história não foi com o meu tio Alessandro. Ele ainda morava lá na casa dos meus tios. Eles são três irmãos. Meu tio Marcelo, meu tio Celso e meu pai. E aí eles estavam... Tipo, eles vão pro caminho da escola, eles passavam por um barzinho. E nesse bar, o povo chegava aquelas revistas de mulher. E eles ficavam olhando lá, né? E aí eles ficaram curiosos. Assim, e aí eles entraram e deixaram algumas lá fora. E eles passaram lá e pegaram. Eles levaram pra casa. Aí eles levaram, tá? E aí eles esconderam debaixo da cama. Aí o meu Coisa de adolescente mesmo. Não, eles não eram adolescentes. Não era adolescente?
Quantos Misericórdia. anos? 10. Eu acho que Ah, era tá. Quase. quase. E aí meu avô achou. E aí meu tio Marcelo, Ah, porque meu tio Marcelo, ele sempre contava as coisas, né? Ele fazia junto, mas ele contava tudo, ele era dedo duro. aham. X9. E aí ele falou, Sempre tem um porque ele viu irmão que a casa X9, caiu, né? né? Sim, ele viu que a casa caiu, Ah. e ele falou bem assim, se eu vou apanhar, não vou apanhar sozinho, não. Vocês vêm junto. E dedo duro. E contou a história antiga deles. Meu pai tinha roubado vinho, não sei o que lá, do meio. Pois é, gente, é tantas histórias, né? Bernardo, você que é um companheirão do teu pai, você não tem nenhuma história legal do seu pai, não? Nenhuma. Eu quase não conto história. Sério que seu pai não gosta muito de contar ou você que não pergunta? Ele quase não conta, assim, a história da vida dele. Eu nunca pergunto também. Sério? Eu gostava de ouvir as histórias, principalmente do meu avô. Nossa, eu me divertia com meu avô, já falecido, né? Papai também. Só que o papai começa a contar as histórias dele da cidade onde ele nasceu. Às vezes eu não tenho paciência porque eu falo para ele, não, pai, essa cidade onde você nasceu parece aquela cidade de filme de terror. Deus me livre, só acontece desgraceira nessa cidade. Cruzes. Porque é cada história cabeluda que ele falava ou conta pra gente que dá até medo. Misericórdia. Fala, Bernardo. Espera aí um pouquinho. Eu lembro de uma história do meu pai que ele contou um dia. É assim, ele usava óculos quando eu era menor. Aí, todo mês ele queria um óculos novo. Aí ele ficava quebrando os óculos e jogando no lixo. Pro outro mês falar pra mãe dele comprar um novo. Não acredito que ele fazia isso. O Zé Bueno fazia isso? Fazia. E você, Manu? Papai não falou das peripécias dele, não? Seu pai tem uma cara de que foi menino espiritado. Ai, tio, pelo amor de Deus. Cada coisa, viu? Sério? Quem vê, pensa que era santo. Aham. Mas é desse jeito mesmo. Janívia, Oi, Luca. pode chamar o arteiro aqui pra contar uma peripécia? Não, não precisa não. Eu chamo ele aqui pra contar umas Deixa eu peripécias. contar a história do Que é meu esse pai. arqueiro aí? Ai, ai. Pessoal, é interessante que, assim, eu creio que a grande maioria aqui ainda conversa com o pai, né? Bate papo, conversa. Quem tem mais afinidade com o pai aqui? Eu não tenho nada com o pai. Eu tenho, tio. É, o Luca, o Arthur, Eu não tenho muito. o Victor Assim, também, Caio. eu tenho. Professora, eu passo mais tempo com meu pai brigando do que conversando. Ah, sério? Sério, a gente não se dá muito bem, não. Meu pai implica comigo, aí a gente começa a brigar. Aí minha mãe e minha irmã falam pra gente parar e meu pai continua. Mas olha só. É ele que Meu provoca, pai não sou eu. Mas é por causa de O meu jogo pai de também é assim, baralho, meu padrasto, dominó, professora. xadrez. Ah, é? E Oi. um dia, o meu pai ele tava brincando com o primo dele. Aí, os dois inventam de pegar tijolo e tacar um no outro. Meu Deus. Aqui nunca brincou aí? disso. Louca. E aí acaba quebrando o vidro da casa da vizinha. E aí? Eu quero um minuto de E atenção. aí, um tijolo acertou o primo dele. Misericórdia. Fala, Luca, como Renata. assim normal? Como assim normal, Lucas, jogar um tijolo no outro? Ai, vocês é muito bestas, vocês nunca brincam assim radical. Brincadeira saudável. Radical. Brincadeira saudável. Isso, não, super saudável. Bom, Nem se machuca. gente, vamos lá dar continuidade? Então, deixa eu... Vocês estão gostando de ficar sabendo da história dos outros, né? Tô É claro. percebendo isso. Sim. Vamos lá. Aqui. Eu coloquei um texto aqui que trabalha uma definição de pai. Vocês estão falando aí de pai, das histórias dos pais e tudo mais. E eu achei interessante esse texto aqui, até para a gente fazer uma reflexão.
Pai que aos olhos da criança é herói. Olha só que interessante. Vou ler novamente. Pai que aos olhos da criança é herói. Pai que aos olhos do jovem é vilão. Pai que aos olhos do adulto é um amigo. Pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me segura ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção. Eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci, que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse. A síntese da vida que hoje eu vivo, a minha definição da palavra Pai. E aí, o que vocês acharam? Tinha uma gracinha. Ô, tia, você quer me fazer chorar, né? Bem bonito. Vou falar com você, peraí. Eu não tô pronta pra isso, não. Sou criança, meu pai era pra mim, meu pai era pra mim, sou criança, vai continuar assim. Graças a Deus, tomara. Mas um dia você vai crescer, querida. Não vai ter jeito, não vai ter escapatória. Aí vocês viram que eu tô trabalhando várias formas aqui, ó. Por exemplo, a gente tem a representação de Deus, né? O Pai, Deus é Pai também, que a gente está falando de todas as formas de amor, né? Deus é Pai. E é interessante que a gente só consegue ver o amor de Deus quando a gente tem aquela figura paterna, para a gente ter uma noção, tá? É interessante isso. Quem quer ler esse? Eu. Lê, Renato. Renato. Ok. Como Deus é sábio, a vida pode formar. Não, a vida pôde formar. Pôde formar. Tudo que Deus fez pode se movimentar. Quando não se movimenta, é porque morto já está. Deus nos deu sabedoria para analisar o que agrada a Ele e o que só faz magoar. Ok. Ele é o nosso Pai. Além dele, outro não há. Vê onde estamos, só Ele pode julgar. Ele é quem nos leva, a Ele não podemos levar. Isso me fez entender que só a Ele devo adorar. Como Deus é sábio, a vida pôde formar. Tudo que Deus fez pode se movimentar. Quando não se movimenta, é porque morto já está. Deus nos deu sabedoria para analisar o que agrada a Ele e o que faz magoar. Ele é o nosso Pai, além dele, outro não há. Vê onde estamos, só Ele pode julgar. Ele é quem nos leva, a Ele não podemos levar. Isso me fez entender que só a Ele devo adorar. Então, essa é uma visão, tá, do eu lírico da Terezinha aí sobre a figura de Deus, né? Para ela, Deus é Pai. E aí, outra situação aqui que eu quero que vocês observem. Vocês viram que é todos os textos até agora que vocês viram são textos que a gente chama de textos poéticos. Por exemplo, deixa eu voltar um aqui. Olha só esse daqui, bem mimoso, né? Era de um aluno que fez para o dia especial. Aí, Pai, neste dia especial, trago-te amor e alegria. Tu para mim és o maior e eu sei ti nada seria. Hoje eu digo a toda a gente que do meu coração não sais. Quando me abraças, sou feliz porque me amas. E eu a ti, meu Pai. Que ano que é essa música? Olha. Tá? De que ano ele fez? De 1800 bolinha. Né? Porque eu uso o tu. Uso tu. Eu uso. Ô, tia, eu chamo... Fala. Eu não uso seis. Eu chamo meu pai de papi, de painho e de lepapito. Ah, então eu você é que nem pai eu. De João Jairo. Eu chamo a minha mãe de mami e o meu pai de papi também. Todas as vezes. Eu chamo meu pai de João Jairo. É o João Jairo em casa. Olha esse texto aí, ó. Vocês estão vendo, ó?
amor incondicional, carinho, atenção, participação, limite, exemplo, autoridade, apoio, porto seguro, aquele que diz não, também diz sim. Aquele que nos guia, o que nos leva pela mão, até sabermos seguir sozinhos. E então nos solta e nos deixa ir em frente, com os olhos cheios de orgulho e saudade. Aquele que queremos ser quando crescer, aquele que guardamos no coração. Tá vendo? Vocês viram que não é muito diferente do que a gente sente, pensa ou fala, né? E aí eu trouxe aqui dois elementos aqui, dois quadrinhos para a gente analisar. Ser pai. Ser pai é ser sábio, conselheiro, construindo valores, amigo e companheiro, inseparável herói, derrotando os temores, indicando na vida os caminhos. Ser pai é ser artista, palhaço, menino arteiro, responsável, mesmo cansado. Se doa, ri e brinca, conta história. Ser pai é ser. Meu pai é meu melhor amigo, meu cúmplice, confidente, e sei que estaremos juntos para sempre. Tá? E o último aqui que eu coloquei. Palavra tão pequena, tão doce palavra. Pai. Heróis de todas as horas, das horas difíceis. Pai. Te quero dentro de um abraço, num laço de amor e paz. Te quero sempre presente, latente amor de pai. Aí nunca haverá presente na vida que seja tão grande e maravilhoso como o amor que sempre recebi de você, meu pai. Aí eu trouxe esses exemplos, que esses exemplos aí vocês podem pegar na internet de boa, né? E ler. São exemplos assim que faz a gente refletir sobre a nossa vida, né? Com os nossos pais, com o nosso pai especificamente, né? Lembrando que essa semana é uma semana diferente, uma semana que a gente vai estar sempre fazendo essa reflexão sobre a importância da família, a importância do pai presente, a importância da mãe presente, a importância dos nossos familiares presentes, né? Ainda mais nessa situação que a gente está passando. Então, às vezes a gente não tem condições de estar abraçando o pai ou a mãe da gente, porque tem pessoas que estão distantes, né? Distantes não porque querem, mas é porque é necessário. Por exemplo, meu marido já tem mais de 5 meses que não abraça o pai e a mãe. Quando a gente vai lá, a gente fica do lado de fora, a gente não entra, conversa com eles, mas aquele toque mesmo de estar abraçando, de estar beijando, a gente não, já tem mais de 5 meses que a gente não faz isso. E pensa na carência que eles estão sentindo em relação a isso. Porque, querendo ou não, a gente, quando tá junto, é diferente. Tem o toque, tem um abraço, tem um beijo, tem até as ranzizice, né? As chatice. A gente sente falta até das chatice, não é verdade? Então, essa semana é uma semana que a gente está celebrando a vida, celebrando essa importância dos familiares da gente perto da gente. Tá? Pessoal? Júlia Cristina, você está conversando com quem? Vivos ainda, tia. Lorena também tá conversando aí, viu? Tirando foto. É? Oi. Meu Deus. Eu vi. Oi, Você tá conversando com quem, Juju? com a Bárbara. Ah, eu falei, ai. Eu tava sem entender. Pessoal, é o seguinte. Eu não vou lançar o mesmo desafio, porque o sexto ano já estão fazendo. Alguns, assim, me surpreenderam a beça. Fizeram um post dos pais deles, sabe? Ficou muito lindo. Não faz pra gente fazer poema visual, que a gente já tá fazendo isso em redação. Não, Aleluia. eu não vou pedir, não. Na verdade, eu queria, assim, que vocês fizessem poemas pequenos, curtos, que poderiam ser escritos, que vocês poderiam usar os aplicativos também. Aqueles que forem usar os aplicativos, manda para mim, para eu divulgar, tá? Quem puder. É porque eu queria fazer essa reflexão com vocês sobre essa semana, tá? Até para sair um pouquinho também do conteúdo em si, tá bom? Porque eu acho muito importante mesmo, a gente valorizar principalmente as pessoas que a gente ama. É ou não é? A gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Então, quem puder, faça
poemas curtos. Pode fazer um acróstico também. Lembra do Vou acróstico? fazer um acróstico. Gente, é 3 letras. Tá? Aí vocês mandam para mim, quem for fazendo, manda para mim, para eu divulgar, tá? Tá certo? Quem mandar alguma coisa para mim em referente ao pai, vai ganhar 1 ponto de acréscimo na V2. Maravilhoso, preciso. Tá bom? Dá 2 pontos, não? Não, é só 1. Já tá bom demais. 1 ponto tá lindo já. É de acréscimo, tá, gente? É de acréscimo. Tá? Pessoal, oi. E quem não tem pai? Por exemplo, lembra que no início da nossa conversa eu falei que muitas vezes não tem aquela figura paterna presente, mas tem, por exemplo, tem um tio, tem um padrinho, tem um avô, tem um padrasto, tem até a mãe. Às vezes tem a figura da mãe e o pai ao mesmo tempo. Entendeu? Então vocês vão expressar, vão externar esse amor a partir de um poema, nem que seja curtinho, igual um acróstico que a Lorena disse que vai fazer, porque são só 3 letras mesmo, né, Lorena? Tá bom? A aula tá acabando, gente. Eu não vou pedir, não vou pegar outro link, tá? Eu vou dar um sossego para vocês agora, tá bom? Tá certo? Então acabou por hoje. Era essa reflexão que eu queria passar para vocês, tá? Então, ó. Thank you so much. Um beijo. Ingrid, você manda a lista para tia? Tchau, prof. Manda, né? A Tchau. lista. Tchau, queridos. Tchau, meus amores. Tchau. Você esqueceu? João Vitor andando pela casa. Mas eu tirei um print.